E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá, professora Sônia. Olá, Márcia, como está? Bem. Olá, os queridos internautas, ouvintes, internautas da TV Mundo Maior, do YouTube, né, os telespectadores e também os rádio ouvintes da Rádio Boa Nova, sejam todos bem-vindos. Queridos amigos, por vezes aqui no Filosofando trazemos temas que alguns podem julgar repetitivos. É o caso do perdão, da necessidade de perdoar a si próprio e ao outro. Na verdade, esse é um tema recorrente em todas as religiões. No entanto, o que observamos é que a massa da humanidade ainda não está suficientemente evoluída moralmente, né, para ter a grandeza de perdoar da forma incondicional que Jesus exemplificou. A mídia só ressalta o mal, ou seja, o preconceito, o ódio, a vingança, a guerra, acirrando ainda mais os ânimos. Portanto, é preciso que falemos, que joguemos a semente que pode um dia frutificar. Jesus, a toda oportunidade, falava que era preciso perdoar, perdoar sempre, indefinidamente. Agonizou pedindo ao Pai que perdoasse aquele povo que não sabia o que estava fazendo. Bem, já trouxemos esse tema em outros programas de uma maneira diferenciada e que você poderá assistir através do youtube.com/TV Mundo Maior/filosofando. Professora Sônia, embora seja raro, às vezes nos deparamos com casos exemplares de perdão ao algoz, ao homicida, como é o caso do casal Ota, né? Aquele casal São japonês, Paulo, né? Em relação aos criminosos que tiraram a vida do seu único filho. Como que isso repercute na sociedade, essa atitude que eles tiveram de perdoar? Eu acredito, Márcia, que é um desprendimento muito grande, não com relação ao fato em si, porque perder um filho da forma como aconteceu com o filho deles, o menino, né? É um drama e é uma dor que não dá para a gente descrever, só sentir, porque a dor não há palavras que possa descrevê-la, não é? Nós sentimos. E eu me lembro que naquele momento, hoje o menino Ota deveria ser um jovem já adulto, né? Mas eu me lembro que naquele instante sensibilizou muitas pessoas, né, que tomaram consciência daquele episódio. Mas por incrível que pareça, Márcia, não bastou, porque sucessivamente surgiram outros casos semelhantes ou tão mais doloridos quanto aquele, né, como no caso dessa família. Mas o que é mais interessante, o que é mais tocante nessa família é a capacidade que eles tiveram de perdoar o algoz desse menino. Né? Então você fica imaginando o seguinte, onde que eles foram buscar forças para isso? Né? Onde que eles foram buscar condições emocionais, condições existenciais, religiosas, né? Para poder superar essa questão. Então, hoje nós temos um exemplo bastante interessante. No momento em que este programa está sendo gravado, é o mês de agosto,
esse casal teve por iniciativa chamar esse mês de agosto violeta, não é? Então, todos os prédios públicos estão sendo iluminados com a cor violeta. Aqui na cidade de São Paulo, os monumentos, as pontes nas marginais estão iluminadas com a cor violeta, e nós também, do CEF, a convite do casal Horta, por meio da Viviane Minoso, que é uma das assessoras desse casal aqui em São Paulo, nos convidaram a fazer parte dessa campanha que nós aderimos com todo o coração, né? Então, lá no nosso portal, filosofiaespírita.org, você vai encontrar, nós vamos deixar durante um bom tempo, mesmo após o mês de agosto, para que todos tomem conhecimento dessa campanha, e está lá no nosso portal de estudos. Então, a temática perdão, Márcia, ainda é algo a ser fartamente estudada e sentida, analisada sob o ponto de vista da filosofia espírita, sem dúvida. E acho que convém explicar que o agosto violeta é porque violeta, de acordo com os espiritualistas, né, não é nada espírita, mas ela significa uma transmutação de energias negativas em positivas. E o lema da campanha deles é semeando o perdão, colhendo a paz. Ou seja, há aí uma grande transmutação mesmo para coisas mais positivas. No capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali bem-aventurados os misericordiosos, né? Em outras passagens do Evangelho, capítulo 12, por exemplo, amar os inimigos, né? Que você ama o inimigo a partir de uma ação de perdão, senão você não tem como amar o inimigo, né? Mas existem belas passagens no Sermão da Montanha, ditas, proferidas e passadas à posteridade por parte de Jesus, e uma passagem muito conhecida do contato dele com Simão Pedro, onde ele diz que há necessidade de perdoar 70 vezes 7, querendo dizer que é sempre, né? Mas Allan Kardec e os espíritos Paulo de Tarso, José, espírito protetor, João, bispo de Bordeaux, São Luís, desenvolveram esse tema de forma magistral nesse capítulo, referindo-se naturalmente ao perdão aos inimigos e aos adversários. Você também perdoa os seus amigos, lógico, mas é bem mais fácil perdoar uma atitude de um amigo, porque você sempre releva pelo fato de você estar ligado emocionalmente com ele, não é? E compreender muitas vezes as atitudes dessas pessoas que convivem e que são seus colegas de trabalho, seus amigos pessoais, não é? Agora, é muito difícil a gente perdoar uma atitude de um familiar que trabalha contra você, que te trai muitas vezes, né, que trai a sua confiança, ou no próprio ambiente de trabalho também isso acontece, mas na sociedade como um todo, que nós estamos vendo hoje, há uma agressividade intensa por parte de pessoas contra pessoas, como se esse fosse um padrão de comportamento, não é mesmo, Márcia? A gente vê no trânsito, numa cidade imensa como São Paulo, essa megalópole que São Paulo e as tragédias que ocorrem por conta da irresponsabilidade de muitos no trânsito, né? E como que as pessoas vitimadas, as famílias dessas pessoas vão perdoar esses que fazem por merecer, se assim fosse normal dizer, fazem por merecer o ódio daqueles que se vitimaram. Nesse caso, esse ódio se expandiria para todo mundo, porque muitas pessoas são vítimas da agressão, do ódio e da violência de uma grande camada da população aí que se dedicou a perseguir as pessoas que muitas vezes fazem o bem, que estão lá com a sua vida normal e de repente a tragédia acontece. É por isso que também sempre se alia a ideia do perdão à ideia de paz, não é? Porque com o perdão diminui-se o ódio e lógico que a gente aí está trabalhando pela paz, né? Isso. Eu citei aqui Allan Kardec, se nós formos estudar uma das encarnações dele, ele foi Jean Rus, né? E Jean Rus defendeu peremptoriamente o Evangelho do Cristo em detrimento
do dogmatismo católico. E o que aconteceu foi que ele foi queimado vivo em função de um processo não legal, não honesto por parte dos padres daquela época, né? não é? Num momento grave que a humanidade estava atravessando, e ele volta para ajudar as pessoas, né? Nós temos, através da doutrina espírita, então, e os espíritos que eu citei também, Paulo de Tarso. Paulo foi um dos grandes agressores dos cristãos antigos, né, dos proto-cristãos, mas ele dá uma guinada na sua vida e vai trabalhar pelo desenvolvimento do Evangelho de Jesus, que fala de perdão de uma maneira magnânima. São Luís também, então todos eles desenvolveram esse tema de forma magistral, referindo-se naturalmente ao perdão aos inimigos e aos adversários. Então, eles que tiveram inimigos naturais do seu trabalho, da sua obra, quando aqui viveram na Terra, em outras personalidades, como no caso do Kardec, como eu citei, e os espíritos citados, certamente tiveram razões para perdoar os inimigos que os perseguiram e os fizeram matar, né? Nós temos vastos exemplos, né, Márcia? Vastos exemplos de pessoas que sempre... Todos os mártires, né? Nossa, todos. Tanto os mártires antigos quanto os mártires ao longo da história. E eu me lembro de um desses mártires que muitas vezes, que ao mesmo tempo ele não fazia esse papel, porque ele era um diplomata brasileiro que estava em missão no Iraque, ele que havia assumido uma missão lá em Serra Leoa de levar a paz por meio da diplomacia da ONU, não é? Eu estou me referindo ao Sérgio Vieira de Mello, que foi assassinado propositadamente pelo Al-Qaeda lá no Iraque, né? Então, esses todos e outros que falecem por conta do ódio humano, como os Médicos Sem Fronteiras e tantos outros, né, os capacetes brancos e tudo mais. A gente tem vastos exemplos assim de oportunidade de exercitar o perdão. Certo. Continuaremos daqui a alguns momentos no nosso segundo bloco. Fique nos esperando, não saia daí.